Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma classe de escola dominical, de aprendizado, né? Sobre os temas da vida cristã e os passos de uma vida cristã, né? Da nossa fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre o batismo, a importância do batismo, né? Por que ter o batismo, entender o batismo, entender o que é o batismo. Então, preste muita atenção nessa aula, compartilhe com pessoas novas na fé que vão caminhar para o batismo e para que eles possam aprender e saber por que é importante se batizar. Por que é importante descer as águas? Por que é importante uma confissão pública da nossa fé em Jesus? E o texto base, né, para nós aprendermos está lá em Atos 2, de 36 até o 41. Atos 2, de 36 até o 41. Atos 2, de 36 a 41. Abra sua Bíblia aí comigo, para que nós possamos juntos ler esse trecho da palavra de Deus, né? E falar um pouquinho sobre o batismo, sobre a importância aqui do batismo. Então, Atos 2, de 36 a 41. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que pergunta interessante, né? Então, Pedro fala da obra de Cristo, fala quem foi Cristo, né? E algumas pessoas falam, mas e agora? O que a gente vai fazer? E ele responde, né? O que faremos, irmãos? E Pedro responde, arrependei-vos, ó, Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E em muitas outras palavras, dar testemunho. E os exortava, né, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, ao mesmo tempo que Pedro ensina, ele dava testemunho e exortava os irmãos para se salvar dessa geração perversa. De sorte, naquele dia foram batizados e receberam a sua palavra quase 3.000 almas. 3.000 pessoas, depois de uma mensagem. Eram frutos já do ministério de Jesus, né? Frutos do ministério do Senhor, de que tinham ouvido falar quem era ele, e da pregação de Pedro nesse dia, né? Através da pregação da palavra. E é interessante aqui, né? Muitas vezes a gente pergunta, tem época para o batismo? Tem data para o batismo? Não, a pessoa precisa entender no seu coração que ela deseja o Senhor Jesus, que ela se arrependeu, né? Confessou os seus pecados e quer deixar Jesus entrar no seu coração. A partir desse momento, tem pessoas que logo se batizam, tem pessoas que demoram um tempo, né? Aqui na igreja, por exemplo, a gente faz um curso de batismo, né? Para que a pessoa entenda principalmente, né, os alicerces da fé cristã, os fundamentos dessa fé, e realmente tenha convicção daquilo, né? Para que ela possa aí testemunhar publicamente
a fé que ela tem em Cristo Jesus, né? Essa fé no Senhor, essa fé em Deus, e ao mesmo tempo vivenciar isso, né? Não adianta também ser batizado e continuar vivendo da mesma forma, né? Tem que ser batizado e querer viver para Cristo, querer testemunhar Cristo, mudar de atitude, né? E viver uma vida semelhante a Jesus, querendo sempre agradar a Deus. Então essa é uma importância do batismo para as nossas vidas. Então o batismo é uma ordenança de Jesus, ele é uma ordenança de Jesus Cristo. Declaramos através dele que estamos arrependidos diante de Deus, aceitamos o seu projeto, né, o seu projeto para as nossas vidas e queremos fazer parte do seu corpo, da igreja. Então, ao mesmo tempo que é uma ordenança, né, nós precisamos estar arrependidos, né, e queremos fazer parte do projeto de Deus, do seu projeto para as nossas vidas. E também fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Que é a igreja. Muitos recém-convertidos têm dúvidas sobre o batismo. Sendo assim, essa lição vai poder ajudá-los a entender. Entendendo o batismo. O que nós precisamos entender do batismo? O batismo já era realizado pelos judeus nos dias pré-messiânicos. Os prosélitos eram iniciados no judaísmo através desse rito e, segundo eles, ficavam livres e purificados da idolatria e do paganismo. Enquanto convertido, batizava-se a si mesmo. 2 oficiais judeus ficavam ao lado de fora do recinto, fechando as cortinas e recitando trechos da lei. Esse ato representava o compromisso que o convertido estava assumindo em obedecer à lei. Embora o judaísmo tivesse aí adicionado esse rito em seus costumes, o batismo cristão tem outros sentidos. Tem o batismo também, né, de João Batista, que era um batismo para arrependimento e remissão dos pecados, né? Então também é importante nós entendermos esse processo. Outra coisa, seu significado, né? A palavra batismo, ela vem do grego, que significa sepultar, imergir, lavar, tingir ou inundar. O batismo é a nossa identificação com a morte, com o sepultamento, com a ressurreição de Cristo. É uma nova maneira de andar, está lá em Romanos 6, de 3 a 4. É um ato de obediência a Jesus, é um desejo público de sermos discípulos dele. É um sinal externo de uma graça interna nas nossas vidas. Então, um sinal externo de uma graça interna. O manual da nossa igreja, né, da Igreja do Nazareno, fala que o batismo é um sacramento que significava a aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo, para ser administrado aos crentes, e é uma declaração da sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador e do seu pleno propósito de andar obediente a uma vida santa e justa, ou andar obediente em santidade e justiça. Não salva. O ato batismal, esse ato batismal, ele não salva ninguém, é um ato em si mesmo. Não é um rito que confirmará ou determinará quem vai ser salvo ou não. O batismo não salva, mas é algo que todo salvo deve fazer. Todo salvo deve fazer. O mandamento de Cristo lá em Mateus, em Marcos, fala: ide por todo mundo. O final dos evangelhos fala: ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o ato de salvação, ele está direcionado aí com relação àquele que crê, aquele que realmente acredita. Então, a importância desse processo aí de crença, de receber, de se arrepender, ter um caminho aí santo e bendito, para essa fé cristã.
Outra coisa, então, tem o seu significado, ele não salve a sua ordenança, né? A sua ordenança. Embora o batismo não salve, é algo que todo salvo deve fazer. Primeiramente, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Lá em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Marcos 16:15 também, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra coisa que o batismo é uma confissão pública, né? Em Romanos 10:9-10 fala, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e o seu coração creres, né, no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação ou para a salvação. Cristo nos deu o exemplo. Ele não precisava ser batizado, mas ele nos deu o próprio exemplo. João Batista declarou, né, eu é que preciso ser batizado por ti e tu venhas a mim? Jesus, dando-nos o exemplo, respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Mateus 3:14-15. Outra coisa, o batismo nos identifica. Ser batizado nos identifica. O batismo possui vários aspectos simbólicos, simbólicos dessa fé cristã. E ele nos identifica. Identifica com o quê, pastor? Identifica com o quê? Então é importante aí a gente saber, identifica com o quê? Com o que ele nos identifica? Ele nos identifica com o nosso Salvador, e Senhor. Então nesse processo, primeiro ele nos identifica com a morte, na morte de Cristo. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Romanos 6:3. Todos quanto foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Jesus disse, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. A crucificação era a pior morte que existia nos dias do Império Romano. A dor misturada com a agonia, a sede, a dificuldade de respirar são indescritíveis. Nesse processo, eu até essa semana estava assistindo uma série, e tô lá na segunda temporada dessa série que chama The Chosen, Os Escolhidos. Vale a pena, é sensacional. Só baixar no aplicativo, é gratuito, chama The Chosen. Você coloca lá e já tem a primeira e a segunda temporada liberadas, eles estão arrecadando os fundos para fazer a quarta, então quer dizer, a terceira já foi paga também, e vale muito a pena, ela fala sobre como Jesus foi chamando as pessoas para participarem do seu ministério e os seus seguidores que estavam à sua volta. Então, e essa semana eu estava assistindo sobre o chamado de Simão, o Zelote, e esse chamado dentro de Jerusalém, e nas portas de Jerusalém passava imagens, de pessoas sendo crucificadas, e até uma pergunta, o que eles cometeram, são assassinos. Então uma morte por um assassino, por exemplo, naquela época era crucificação. Era uma morte muito, muito agressiva, muito forte. Então o batismo nos identifica no quê? Na morte de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se fosse a maneira correta de ser, não correta no sentido de certo, mas o que nós merecíamos era uma morte, como a de Cristo, pelos nossos pecados. Mas ele morreu essa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, uma vida eterna, uma vida santa, uma vida remida, uma vida transformada. Então, nesse processo, Jesus disse que temos que nos identificar com ele em sua morte. Devemos carregar a nossa cruz e segui-lo.
Muitos pensam que carregar a cruz é passar pelas lutas da vida, mas na verdade é o nosso compromisso com Ele e a nossa mortificação constantemente para este mundo e para a nossa natureza pecaminosa. Jesus ainda diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Paulo morreu para si mesmo e declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então a importância desse processo, né, meus amados? A importância de aprendermos mais da palavra de Deus e sabermos a importância desse batismo. Outra coisa, né, somos identificados no seu sepultamento. Vimos que um dos sentidos da palavra batismo é sepultamento. Paulo disse aos romanos, né? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Andemos também em novidade de vida. Então é muito importante esse processo para as nossas vidas, né? Andarmos em novidade de vida, sermos sepultados pelo batismo na morte. Devemos sepultar nosso velho homem, despojar o nosso procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelos desejos desta vida, pelos desejos do engano, ter uma mente renovada, revestindo as nossas vidas do novo homem, segundo Deus, criado para a justiça e para a santidade. Criados para a justiça e para a santidade. Você, meu irmão e minha irmã, foi criado para ser santo. Foi criado para viver uma vida justa, para viver uma vida comprometida com o Evangelho, para viver uma vida comprometida com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Outra coisa também, o batismo nos identifica na ressurreição. Romanos 6,5, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Nos identifica na morte, no sepultamento, na ressurreição. Assim também vós considerai-vos como mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Quem deve ser batizado? Já aprendemos aí o que é o batismo, o seu significado, que ele não salva, que ele é uma ordenança, que ele é uma confissão pública, que Cristo nos deu o exemplo primeiro, né? E já aprendemos com o que ele nos identifica, né? Na morte, no sepultamento, na ressurreição. Mas quem deve ser batizado? Filipe pregou a um eunuco de Candace, o qual lhe perguntou após crer em Jesus: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O que precisa para ser batizado? Primeira coisa, para ser batizado precisa ser um discípulo, né? Um discípulo de Cristo. A grande comissão aí, né, que fala aí de por todo mundo, né, levando o evangelho, batizando, anunciando a Cristo. Possui um aspecto interessante: devemos pregar o evangelho a fim de fazermos discípulos. Fazermos discípulos. O que é um discípulo? O dicionário define discípulo como aprendiz, alguém que aprende com esforço, um seguidor, né? Alguém que permanece nos ensinos do seu mestre. E finalmente, um imitador daquele que lhe ensinou o evangelho, mas imitador principalmente de Cristo Jesus. Então, quem que pode ser batizado? Primeiramente, um discípulo, alguém que vive ou quer viver semelhante a Cristo. Segunda coisa, aquele que crê, né? Eis a resposta. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe foi: é lícito.
se crês de todo o coração. E o eunuco entendeu como deveria crer. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode ler essa história lá em Atos 8, de 36 a 38, né? E uns versos antes e versos após, tem essa história do encontro de Filipe e o eunuco, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O batismo substituiu na nova aliança em Cristo um sinal de pacto, né? Ou a circuncisão. Então é um sinal de que aquela pessoa decidiu seguir a Cristo na sua vida. Por isso que ele deve ser de maneira consciente, numa idade em que a pessoa tem essa autonomia de decidir a sua vida. Então é uma coisa interessante nesse processo. Sendo o batismo símbolo da nova aliança. As crianças podem ser batizados quando os pais ou os tutores, os quais ficarão na obrigação de assegurar o necessário ensino cristão, né? Assim como uma criança não tinha condições de crer na circuncisão, assim também não no batismo. Mas se os pais, junto com a criança, decidirem, né, ensiná-los, decidirem andar nos caminhos cristãos e essa criança viver para Cristo, ela pode ser batizada. Como outra pessoa também, que decida por Cristo e decida viver essa nova aliança com Jesus. Terceira coisa, tem que ser discípulo, tem que crer e tem que se arrepender. Sabe? Dos requisitos aí, se arrepender. Pedro disse aos que receberam a Cristo em seu primeiro sermão em Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a conversão do pecado. Significa que não será mais um hábito em nossa vida, mas um acidente. O apóstolo João disse: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Não vive mais na prática do pecado, né? Não planeja o pecado, erra por um acidente, mas deseja sempre viver uma vida semelhante a Cristo, uma vida semelhante a Deus, uma vida que agrada o Senhor, uma vida que anda nos seus caminhos. E isso é muito interessante, isso é maravilhoso, sabe? E precisamos entender esse processo da nossa vida cristã, entender que nós precisamos viver uma vida semelhante ao Senhor, uma vida na presença de Cristo, uma vida com Cristo todos os dias e desejar agradá-lo, viver uma vida longe do pecado, viver uma vida longe dos caminhos que não agradam a Deus, sabe? Desejar sempre viver para Jesus. E isso é muito interessante na nossa vida, Agora eu quero deixar no final agora 5 perguntinhas para vocês. Quais são os significados da palavra batismo? Anota aí. Quais são os significados da palavra batismo? Segunda coisa, o batismo salva a pessoa? É uma pergunta. O batismo salva a pessoa? Terceira coisa, por que devemos nos batizar? Por que é importante nos batizar? Quarta coisa, o que é um discípulo? O que é um discípulo? E a quinta coisa que nós acabamos de falar, né? Quais são os requisitos para alguém ser batizado? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, irmãs, queridos, terminamos mais uma aula e foi bênção, hein? Compartilha com a família, com amigos, pessoas que estão na igreja há pouco tempo, pessoas que se converteram e às vezes não entendem sobre o batismo e a necessidade do batismo, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo,
Agora temos culto aqui na Igreja Nazareno Guanabara, agora às 10 horas. Está nos nossos canais aí online, no YouTube, Nazareno Guanabara, Comunidade dos Povos. No Facebook, Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara. E no Instagram, Nazareno Guanabara. É só você entrar lá, vai estar lá o culto ao vivo. Nós temos culto sempre todos os domingos, às 10 horas e às 19 horas. 19 horas é online. E também às quintas-feiras. Cultos presenciais na semana, sempre domingo, 10 horas da manhã e quinta-feira, às 20 horas. Não deixe de participar. Venha conosco, venha para a igreja, assista mais esse culto também e seja edificado nesse domingo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tchau!